Descubra os 5 mitos sobre educação financeira. É muito comum ouvirmos por aí frases do tipo: vou gastar tudo, só se vive uma vez. Ou também: prefiro aproveitar a vida hoje do que me preocupar com minhas finanças. Mas, cara, sendo bem sincero, a vida é feita para ser aproveitada assim. E de forma alguma, ter educação financeira vai te limitar de aproveitar a vida. Muito pelo contrário, é com ela que conseguimos aproveitar muito melhor, gastando o dinheiro que temos, e não gastando o que não temos e assumindo dívidas. Porque eu prefiro muito mais controlar meus gastos para, assim, investir e poder, por exemplo, fazer uma viagem futuramente com dinheiro no bolso, do que comprar um monte de coisas sem nenhum controle, se endividar e pagar tudo parcelado. Vivendo para pagar contas. Contas parceladas que sabe-se lá quando fez. E recebendo cobranças do banco todo dia no celular, com ligações e mensagens diárias. Eu tenho certeza que você também não quer isso. E é exatamente por isso que existe a educação financeira, para ter essa noção na hora de lidar com dinheiro e sempre ter dinheiro consigo, mantendo sempre os gastos abaixo da renda mensal, tendo também aquele dinheiro reservado que vai te assegurar quando você precisar. Mas é aí que tá. Muitos têm uma ideia bem errada sobre educação financeira, pensando que é ser mão de vaca e pão duro. E é por isso que trouxe aqui os 5 mitos sobre educação financeira que atrasam a vida financeira de qualquer um. Se já curtiu a ideia do vídeo, deixe seu like e bora pro mito 1. Educação financeira é economizar o máximo que der. Olha, para ser honesto, se formos ver a essência da educação financeira básica, é sim a gente ter o controle do nosso dinheiro e não deixar com que ele nos controle. Ou seja, saber gastá-lo ficando com saldo positivo, gastando abaixo do que ganha. Mas olha, vejo muita gente por aí falando erradamente que educação financeira é parar de gastar por completo. De, por exemplo, economizar na alimentação, de acabar comendo mal para conseguir economizar mais para investir. E claramente isso não é educação financeira. Devemos sim aproveitar nosso dinheiro comprando as coisas que gostamos, principalmente quando o assunto é alimentação básica. Nunca gastar tudo o que ganhar. E dou exemplos de diminuir gastos com saídas de final de semana, festas, roupas caras e tudo mais. Porém, também temos que ter momentos de aproveitar nosso dinheiro, até porque são esses momentos que vão te fazer continuar no plano de investir todos os meses. E é claro, desde que esteja no seu orçamento. Ou seja, desde que você consiga atingir o objetivo de não gastar tudo o que ganhar e reservar uma parcela para investir. Bom, nós temos que encontrar um certo equilíbrio do nosso padrão de vida em relação a quanto ganhamos. Não compensa ficar economizando em cafezinho. A ideia é sim poupar todo mês, porém também focalize em aumentar sua renda, para ter uma folga ainda maior entre o que se ganha e o que se gasta. A ideia não é viver para economizar, e sim economizar para viver. Porque nós, economizando para investir todos os meses, estamos construindo patrimônio, o qual gosto de chamar de estoque, sendo aquele dinheiro que poupamos mensalmente para investir, que no acumulado dos meses se forma um montante. Aquele dinheiro que fica com a gente, e não que vai embora com gastos desnecessários. E já que estamos falando de investir, vamos para o mito 2. Não compensa investir ganhando pouco. Esse é um outro mito que a maioria das pessoas acredita e eu também era um desses. Justamente por aquela ideia que investimentos é só para quem já é rico. Aí antes que você comente, mas R$ 100 uma aplicação segura rende cerca de R$ 1 no mês. E sim, hoje com a taxa Selic em 12,25% ao ano, retirando os impostos, muita aplicação segura de renda fixa está rendendo algo em torno de 0,8% a 1% ao mês. E se formos ver em termos monetários, investir R$ 100 para receber R$ 1 em um mês não compensa nem um pouco. Mas eu falo para você, eu daria tudo para ter começado antes, quando ainda era um adolescente, mesmo ganhando bem pouco. Justamente pela mentalidade que quando começamos a investir, adquirimos. Em termos de rendimento, investir R$ 100 por mês nunca vai compensar. Mas veja só, se você começa a investir hoje com R$ 100 por mês e começar a ver seu dinheiro render, mesmo que centavos, você vai focalizar suas energias e aumentar sua renda para conseguir investir mais e, consequentemente, fazer seu dinheiro render mais. Além de também você ir pegando o jeito de como é investir,
colocando um pouquinho, colocando mais um pouquinho outro mês, e assim vai. Você vai vendo e pegando o jeito na prática, que é a forma que mais aprendemos. Mas o que acontece geralmente é a pessoa pensar: quando eu começar a ganhar mais, eu começo a investir. Ou também, quando eu casar e estiver com a vida estabilizada, eu começo. E por aí vai a desculpa de sempre adiar o início. Por isso que te falo, mesmo se você ganha pouco, comece hoje mesmo, porque já vai pegando o jeito da coisa. Já vai vendo quais investimentos se encaixam melhor no seu perfil e tudo mais. E quando começar a ganhar mais, você começa a investir ainda mais mensalmente. Mas olha, tenha bem claro em mente que investir não é para ficar rico do nada, principalmente começando com pouco. Investir é, em primeiro lugar, para você ter um dinheiro que vai te assegurar em momentos de crise. Aquela famosa reserva de emergência, que se porventura alguma coisa acontecer e você precisar do dinheiro, você tem ali, sem precisar entrar em dívidas para tal situação. E assim, com a reserva formada, já começar a investir com foco no longo prazo, com a ideia de começar a investir e deixar o efeito dos juros compostos que sempre falo acontecer. De investir todos os meses e reinvestir os rendimentos, para no futuro ter uma aposentadoria por meio dos rendimentos dos investimentos. Até porque muitos de nós, quando chegarmos na terceira idade, não teremos aposentadoria digna. Por isso, temos que ter como uma das metas construir a nossa própria. Mito 3. É melhor aproveitar a vida do que se preocupar com educação financeira. Cara, essa é outra coisa que vejo muita gente comentando aqui no canal. Que não temos que nos preocupar com dinheiro, que temos que aproveitar o agora e deixar que no futuro a gente vê o que faz. Mas de verdade, eu mesmo já tive uma fase da vida de gastar acima do que ganhava e receber altas faturas no cartão de crédito. E eu sinceramente não era feliz com isso. A melhor coisa que tem é a gente poder gastar com o que gostamos, tendo dinheiro para isso. E não comprar e ficar com aquele medo das contas que vão vir no próximo mês. Então, não compre algo sem dinheiro. Essa frase fica até estranha, né? Mas é o que mais vemos por aí. Não ter dinheiro para comprar determinado produto e mesmo assim comprá-lo, utilizando da forma errada o cartão de crédito, que com várias compras aleatórias somadas, dão uma alta fatura no outro mês. Então para a gente conseguir viver em equilíbrio financeiro, basta começarmos a viver um degrau abaixo da renda. E isso já vai mudar muita coisa em termos de tranquilidade financeira. Porque gastando abaixo do que ganhamos, começamos a aumentar nosso estoque investido, por exemplo, na reserva de emergência. Enquanto isso, o dinheiro que restou após você investir, você poderá gastar tranquilamente. A ideia para quem ainda não tem o hábito de investir é encarar o investimento como um boleto a ser pago logo quando cair o dinheiro na sua conta, gastando apenas o que restar. Bom, eu não gosto de falar da porcentagem que você deve investir da sua renda, até porque cada um tem uma vida diferente. O que costumo dizer é que se você começar com 5% da renda para investir, é melhor do que viver sempre no negativo. Disso eu tenho certeza. Ninguém gosta de ficar no negativo. Então comece. Com toda certeza, você se sentirá muito mais leve do que estar sempre preocupado com contas que sobressaem o seu salário. E se você hoje ganha um salário mínimo, ou abaixo disso, e ainda tem que pagar todas as contas de casa, a ideia é criar uma nova fonte de renda, no final de semana, por exemplo. E é interessante também que assim que você conseguir aumentar sua renda, você não aumentar na mesma medida os seus gastos. Ou seja, se você ganha R$ 2.000 hoje e gasta tudo, e por acaso passar a ganhar 2.500, você não passar a gastar 2.500 também, gastando, por exemplo, 2.200 e poupando 300 para investir. Mas bom, isso é com você. Você sabe da sua própria realidade e da capacidade que você tem de investir todos os meses. Porém, quanto mais você investir, melhor. Dentro do seu orçamento, claro. Também não vale a pena ficar cortando cafezinho para investir mais, assim como eu já disse aqui no começo do vídeo. Mito 4. Investir é muito arriscado. Melhor deixar na poupança. É incrível que em 2023 ainda tenha tanta gente que deixa dinheiro na poupança. E para ser honesto, não é um investimento. Até porque quase nem existe rendimento real na poupança. Veja só, segundo dados do IBGE, a inflação de outubro de 2022 até outubro de 2023 foi de 4,82%, sendo o IPCA